Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui e agora para celebrarmos o seu amor salvífico, que nos libertou da morte e nos ressuscitou para uma vida eterna. Saúdo todos e cada um de vós aqui presentes, saúdo também com especial afeto todos aqueles que nos assistem pelos canais digitais e um particular bem-vindo ao António e à Joeni, que se encontram aqui à minha frente e que hoje celebram os seus 50 anos de matrimónio, as bodas de ouro. Para terem uma ideia, quando casaram eu tinha 1 ano. Portanto, já lá vão muitos anos. Muito obrigado pelo vosso testemunho e por celebrarem aqui neste santuário esta comunhão de felicidade que têm um com o outro e com todos. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Ele, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo sacerdote da Antiga Aliança se apresenta cada dia para exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao contrário, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, sentou-se para sempre à direita de Deus, esperando, desde então, que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus pés. Porque com uma única oblação tornou perfeitos para sempre os que Ele santifica. O Espírito Santo também nos confirma, porque, depois de ter declarado: esta
é a aliança que estabelecerei com eles depois daqueles dias. O Senhor acrescenta: hei de imprimir as minhas leis no seu coração e gravá-las no seu espírito, e não me recordarei mais dos seus pecados e iniquidades. Ora, onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de oblação pelo pecado. Palavra do Senhor. Senhor, ó meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. Ó Senhor, és sacerdote para sempre. Ó Senhor, estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. Ó Senhor, és sacerdote para sempre. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. Ó Senhor, és sacerdote para sempre. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor, és sacerdote para sempre.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo à beira-mar. Veio reunir-se junto dele tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava em terra junto ao mar. Ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas e dizia-lhes no seu ensino: escutai, saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando o sol nasceu, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na e não deu fruto. Outras sementes caíram em boa terra e começaram a dar fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que o seguiam e os 12 começaram a interrogá-lo acerca das parábolas. Jesus respondeu-lhes: a vós foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que, ao olhar, olhem e não vejam, ao ouvir, ouçam e não compreendam. Senão, convertiam-se e seriam perdoados. Disse-lhes ainda: se não compreendeis esta parábola, como haveis de compreender as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que a ouvem, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes. E ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros há que recebem a semente entre espinhos. Esses ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e todas as outras ambições entram neles e sufocam a palavra, que fica sem dar fruto. E os que receberam a palavra em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e frutificam, dando 30, 60 ou 100 por um. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a primeira leitura da Carta aos Hebreus que nós acabamos de escutar põe em relevo o sacrifício de Cristo. Antigamente, antes de Cristo se oferecer ao Pai no Calvário, o sacerdote o que é que fazia? Oferecia vários sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo, mas eram sempre novos sacrifícios, que, não obstante as suas vontades, não perdoavam os pecados porque não eram capazes. Então Jesus, obediente ao Pai, ofereceu-se ele próprio como cordeiro imolado. Feito homem e Deus ao mesmo tempo, ofereceu-se ao Pai, morrendo na cruz pelos homens de todos os tempos e, portanto, também por nós. E porque era Deus, o seu valor, ou o valor deste sacrifício, é infinito. Nunca mais haverá pecado maior do que a misericórdia do Senhor. E esse sacrifício ofereceu uma só vez, porque o seu valor, como disse, é infinito. A sua redenção é infinita. O seu valor é infinito.
Para nós, isto pode se calhar parecer pouca coisa, mas na verdade, em cada Eucaristia que celebramos, Jesus torna-se ali presente, o Calvário torna-se ali presente. Mas não é um outro sacrifício, é o mesmo sacrifício de há 2025 anos que se torna aqui presente. Não é um outro, é o mesmo que se torna aqui presente. Era como se todos nós agora estivéssemos precisamente juntos da cruz. E agora pergunto, tanta gente há que tem medo de se confessar dos seus pecados, ou porque tem vergonha, ou porque é tímido, ou porque não é humilde e, portanto, tem orgulho, ou porque não se sente à vontade, ou porque vai cheio de medo porque se vai confessar a um padre. Irmãos e irmãs, e ainda há outros, pior ainda, que se dizem que se confessam diretamente a Deus. O pior pecado que pode haver. Porque quem instituiu o sacramento da reconciliação foi Jesus Cristo, foi Ele próprio, que soprando sobre os apóstolos lhes disse: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem tiverdes os pecados serão perdoados, àqueles a quem retiverdes serão retidos. Foi Ele, não foram os homens nem a Igreja que criou este sacramento. Aliás, em toda a vida de um padre, no seu ministério, só há 2 momentos em que o padre fala em nome do Senhor. É o próprio Senhor que fala, é o padre que fala na pessoa de Cristo. Ou melhor, Cristo que fala na pessoa do padre. E esses 2 momentos, um é na Eucaristia. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Não é o meu, com certeza. É o eu de Jesus. E no sacramento de reconciliação, quando após o ato de contrição o padre levanta a mão e diz: eu te absolvo de todos os teus pecados. É o eu de Cristo. Portanto, nunca tenham medo de se confessar. Ir-se confessar não é ir a um padre, é abrir o seu coração a Deus que já sabe tudo sobre nós. É errado pensar que eu me confesso a um padre. Não, o padre não tem poder para absolver, mas sim Cristo nele, através do sacramento da ordenação. Por piores que sejam os nossos pecados, por pior que esteja a nossa vida, por pior que eu me sinta desconfortável, tímido, com vergonha, deixemos que o Espírito Santo vença isso em nós e vamos ter com Jesus ao sacramento da reconciliação. Não olhem para o padre, vejam Jesus ali, porque é Jesus que está ali. E hoje, no Evangelho, ouvimos a parábola do semeador. É sempre muito difícil falar sobre esta parábola. Sabem porquê? Porque é o próprio Jesus que a explica. Então, o que é que o sacerdote vai dizer? Falar por cima do nome de Jesus que explicou a parábola? Não, é muito difícil. Portanto, só algumas pontas para que possamos perceber a profundidade da parábola. Em primeiro lugar, Jesus pregava e dirigia-se à multidão e dizia uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia: escutai. Será que nós escutamos a palavra de Deus? Será que no fim desta Eucaristia, se perguntar a cada um de vocês de quem era a primeira leitura e o Evangelho, saberiam-me dizer de quem era? Será que as leituras que ouvimos ficaram gravadas no nosso coração? Se não ficaram, é porque não escutamos. Compreende-se, naturalmente, que as pessoas queiram ouvir a homilia, mas há missas sem homilia. Mas nunca há missas sem a palavra de Deus. Nunca.
É impossível. Na missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística são absolutamente necessárias uma e outra. A homilia, durante a semana, é sempre dispensável. Escutai, irmãos e irmãs, aquilo que Deus nos diz. E escutar significa obedecer àquilo que Deus nos diz, como fez Cristo, que foi obediente até à morte e morte na cruz, à vontade do Pai. E depois conta a parábola. Saiu um semeador a semear. Naturalmente e facilmente se percebe que esse semeador é o próprio Jesus Cristo. Penso que se percebe de igual forma que a semente que Jesus Cristo lança não é de rosas ou de outro qualquer tipo de plantas, é a sua palavra. A semente é a palavra de Deus. E os terrenos onde são lançadas essas sementes são os nossos corações, são o estado em que se encontram os nossos corações. Pouco fundos, pouco acolhedores, cheio de espinhos, cheio de respeitos humanos, com pouca profundidade, que se queimam quando vem o sol, que não falam de Deus por respeitos humanos, etc, etc, etc. Não vou explicar o que o próprio Jesus já explicou. A grande questão é: que tipo de terreno é o meu coração? Que tipo de fruto dá o meu coração? É que se o meu coração for um bom terreno, a palavra de Deus é semeada e cresce, e cresce, e cresce, e vai crescendo sempre mais, vai transformando por completo a nossa vida, a nossa história, a história do mundo, a história com os outros. É esse o nosso coração? Perguntemo-nos: a palavra de Deus tem efeito no meu coração? Eu sou diferente porque ouço a palavra de Deus? A palavra de Deus encontra em mim um terreno que a acolhe, que a rega, que a desenvolve, que a faz crescer e dar fruto, e fruto em abundância? Ou, se pelo contrário, o meu coração é um daqueles terrenos que Jesus falou, pedregoso, cheio de espinhos, sem raiz. Que Maria, Mãe da Palavra de Deus, Mãe que encarnou a Palavra de Deus, nos ajude a escutar e a obedecer àquilo que Deus nos diz. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Podem trocar as alianças.
O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Caro António e Joeni, o Santuário de Fátima alegra sempre muito quando se celebra aqui neste santuário as bodas de prata, as bodas de ouro, as bodas de diamante, sejam elas matrimoniais ou de vida consagrada, etc, etc. E por isso oferece a cada casal, neste caso, o que melhor define os acontecimentos aqui em Fátima, a oração do Rosário. É esse terço oficial do santuário que vos oferecemos hoje, para que ao rezando rezem sempre pelos peregrinos que aqui se deslocam e tendo também a certeza da nossa oração por cada um dos dois e pela vossa família. Aqui tem. Irmãos, a palavra do Evangelho explicada por Jesus aos seus discípulos é como semente de onde brota a vida cristã. Peçamos a graça de a acolher bem, para que dê muito fruto, e digamos todos: santificai, Senhor, o vosso povo. Pelas igrejas orientais e ocidentais, que semeiam a palavra por todas as que a celebram na variedade dos seus ritos, pelos ministros que a explicam ao povo de Deus e pelos fiéis que a fazem frutificar em boas obras, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelo crescimento da semente que Jesus Cristo semeia, pela purificação, a 30, a 60 e a 100 por um, pela distribuição mais justa dos bens por todos os cidadãos e pela ajuda às vítimas das grandes calamidades, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Por todos os que sofrem sem terem a consolação que vem da fé, por aqueles em cujo espírito o Senhor gravou a sua lei santíssima, e pelos que vivem amargurados e sem esperança de salvação, e pelos que creem na nova aliança em Cristo, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Pelos sacerdotes que exercem o seu ministério no meio de nós, pelos animadores das liturgias da nossa paróquia, pelos cristãos que participam na missa nos dias de semana e pelos que crescem na perfeição que vem de Cristo, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus vinda ao mundo por Maria, transformai o nosso coração em terra boa. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o género humano e por vossa bondade o renovastes. Por isso, vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e todos os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem José oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi dziećmi z Fatimy i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Feliz daquele que escolhais e chamais para habitar em vossos átrios. Seremos saciados dos bens da vossa casa, da santidade do vosso tabernáculo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Visitastes a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as laivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra
Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por Cristo nosso Senhor. Agora convido-vos a que todos juntos rezemos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos, neste vale de lágrimas e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido-nos, meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia e dê paz e o Senhor vos acompanhe.